tarde, pessoal. A gente está aqui para demonstrar uma aplicação bem básica sobre um bloquinho de silicato, em lei de silicato, das pastas Ceramotion One Touch. Aqui a gente tem a pasta de glaze. Essa pasta de glaze é diluída com o líquido próprio para o glaze. Essa pasta é o nosso início do trabalho. Então a gente inicialmente vai passar a pasta de glaze. Essa pasta já está preparada aqui, né? Já coloquei com o líquido, ela já está pronta para uso. Eu vou estar usando um stain azul, um blue, ok? Para fazer as cristas incisais ali, as regiões incisais. Vou estar usando um Honey, que é para ser colocado em região de dentina secundária exposta. Vou usar também um white, que é para fazer algumas caracterizações oclusais, né? Que também está aqui preparado. Um pouquinho do pigmento da Texeran para fazer a região de sulco principal, né? E nessa coroa eu vou precisar fazer um complemento de anatomia na região inciso mesial, na região proximal, onde está faltando um pouquinho de contorno nessa coroa, nesse bloquinho, né? Se a gente for olhar aqui, depois eu vou mostrar no modelo, mas essa região aqui, ó, ela está faltando um pouquinho de contorno. Então eu vou fazer uma reconstrução nessa região com esse material lume. E vou usar ele também para fazer alguma caracterização oclusal aqui de anatomia. Essa é uma massa fluorescente que você pode estar usando tanto para reconstruções incisais, reconstruções vestibulares. Você pode, ela é uma massa fluorescente e ela aumenta a luminosidade, ou seja, aumenta o valor da coroa. Então é uma massa bem interessante para você fazer. Às vezes uma coroa ela passou do croma e você quer reduzir a cromatização dela, quer aumentar a fluorescência, quer trabalhar pontas de cúspides. Então eu uso bastante esse 3D Lumen, que é uma pasta, né, que a gente vai usar no mesmo processo do glaze. Vamos fazer o glaze, a maquiagem, a reconstrução, tudo numa etapa só, ok? Então a gente vai começar. Inicialmente eu vou passar o glaze na peça, né? Você vai deixar sempre numa consistência não muito líquida, né? E você vai fazer a reconstrução aqui, a pigmentação, iniciando sempre com o glaze. A pasta de glaze você passa em toda a superfície do teu trabalho, seja uma faceta, seja uma coroa de silicato, seja uma coroa monolítica de zircônia, porque esse material One Touch ele foi desenvolvido para você utilizar em trabalhos monolíticos de zircônia, de silicato, de cerâmicas aplicadas sobre zircônia e cerâmicas aplicadas sobre silicato. Sempre lembrando que o ideal é você passar o teu líquido de glaze, a tua massa de glaze, no sentido horizontal e depois no sentido vertical, para que você tenha assim a certeza que houve uma cobertura total do teu trabalho com a massa de glaze, ok? Então, primeiro o processo aqui, a gente está passando a pasta de glaze, sempre procurando não deixar ela empoçada, né? Eu estou passando em todo o material aqui. Agora eu vou fazer uma caracterização aqui no sulco principal, né? Bem sutil. Esse é um bloquinho que o dentista pediu uma cor a 3,5, tá? Então foi feita uma injeção de uma pastilha de silicato na cor A3 e agora a gente está fazendo a maquiagem final. Então eu vou trabalhar com a massa incisal, eu vou estar fazendo aqui a região incisal com essa massa blue, que vai me dar um efeito de profundidade, vai dar uma translucidez nessa região. É uma massa que normalmente você vai usar na região incisal do teu trabalho, ok? Esse pigmento ele é tipsotrópico, ou seja, à medida que você vai mexendo nele, mesmo que você não tenha colocado líquido, ele vai ficando com uma consistência cada vez mais fluida. Então, e também é uma característica de não escoamento. Você pode ver que eu posiciono, mesmo a superfície estando úmida,
né? Porque a gente passou o glaze antes, ela fica posicionada onde a gente deixou. É bem interessante o material. Vou usar aqui o Honey na região de dentina secundária, fazer uma caracterização leve. Vou usar o branco. Pode ver que primeiro eu faço todo o processo de maquiagem do meu trabalho. Estou usando só aqui os stems, tá? Então eu estou fazendo o branco, caracterizando a mesa oclusal aqui, em alguns pontos. Aí, claro, você vai fazer sempre conforme aquilo que o dentista te passou do teu trabalho, tá? A gente não pode estar criando muita coisa que não seja informação dada pelo cliente. Ok? Então, eu trabalhei com a massa de glaze, trabalhei com o blue, trabalhei com o honey, trabalhei com o white, e toda a minha parte de caracterização que eu gostaria de fazer com as massas 2D, elas estão prontas. Agora eu vou para a parte da reconstrução, né? Então eu vou passar um pouquinho mais de blue aqui, ó. Esse é uma maquiagem básica. É uma informação básica que a gente está passando do sistema, e aí no decorrer a gente vai estar fazendo outros trabalhos com utilização de mais recursos, fazendo dentes anteriores, trabalhando com toda a caracterização de mamelos, de translucidez, de profundidade. Mas inicialmente começamos com esse material aqui, com esse molarzinho, para dar uma entrada no trabalho. Agora eu vou trabalhar com a massa Lumen. Com essa massa Lumen, essas massas 3D, eu reconstruo tudo. Tudo que eu precisar, pontos de contato, aumento de comprimento incisal, um desgaste na mesa oclusal onde eu tenho que reconstruir minha mesa oclusal, às vezes um acréscimo cervical, uma mudança de anatomia, uma personalização do trabalho. O kit vem com massas opalescentes azul, massas opalescentes incisais, transparentes, massas translúcidas na cor mel. Existe uma gama de recursos que você vai utilizando conforme a tua necessidade. E as massas 3D, elas são intercambiáveis com as massas 2D. Você pode misturar elas e criar massa nova. Por exemplo, eu quero fazer massas de gengiva, eu vou pegar a massa 3D neutral, por exemplo, que é essa aqui, ó, e vou misturar ela com um pigmento rosa e criar uma massa de gengiva para fazer aplicações de gengiva nos meus protocolos. E aí a minha criatividade vai me levando conforme toda a necessidade que vai surgindo. Tá? Então vamos lá, agora a gente vai fazer essas caracterizações que eu falei para vocês, essas reconstruções. Aqui, ó, nessa região proximal é onde eu falei que faltaria um pouco de material. Então, ó, interessante que esse material 3D você vai misturar com o líquido próprio e você vai deixar ele na consistência que você acha interessante. Se você quer ele mais fluido, se você precisa dele de uma consistência mais densa para poder fazer um levantamento de cúspide, você trabalha conforme a tua necessidade, né? Então aqui eu estou fazendo esse posicionamento aqui nessa região que estava faltando. Eu vou pegar um pouco desse material aqui, ó, e vou também fazer um pouquinho de reconstrução da minha anatomia, sempre usando o líquido próprio para essa massa, né? Então um pouquinho com a anatomia, ó, eu vou dar uma reconstruída aqui, uma profundidade no meu material aqui, ó, na mesa oclusal. E eu estou trabalhando com um material fluorescente e um material de aumento de luminosidade, né? Ele é um material para fazer esses ajustes de luminosidade na tua coroa. Ok? Então, fazendo toda essa reconstrução. Aqui é melhorando, porque é um trabalho que tinha pouco espaço oclusal. Eu reconstruí, mas a coroa ficou baixinha, né? Vocês veem que não tem muito espaço. Então com esse material eu consigo criar um pouco de profundidade, trabalhar melhor essa questão das custas, onde eu tenho espaço, óbvio, né? E aí eu vou fazendo esses ajustes. Então, ó, fiz reconstruções aqui, e minha coroa está pronta para o glaze. Agora eu vou glasear essa peça
Você pode trabalhar de 715 a 750 graus com vácuo. Chegou na temperatura final, você solta o vácuo e permanece por 1 minuto. Aí vai depender do que você quer de brilho final, de glaze final. Quer um glaze mais suave, trabalha em 715. Um glaze mais forte, 740, 750. Conforme a tua necessidade. Sempre lembrando que quando você usar as pastas 3D, procura fazer um tempo de secagem de pelo menos 8 minutos. Ok? Então eu vou botar para queimar o material. Depois eu posto a foto dele concluído para vocês. Ok? E na sequência a gente vai fazendo mais trabalhos e passando mais informação sobre o sistema, né, do Ceramotion One Touch. Okay? Um abraço para vocês.